Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar nessa sexta-feira. Eu quero que você pense como está a sua vida. Será que é normal os sintomas que você tem vivido, experimentado? Esse nervosismo, esse vício que você tem e não consegue se libertar? Essa insônia que tem te atormentado? Talvez você tenha ouvido vozes, você vê sombras, vultos. Essa depressão, esse nervosismo que você tem não é normal. Mas para que isso venha sair da sua vida, você tem que detectar, saber que isso não está bem, não está certo e lutar contra isso. E todas as sextas-feiras, em todas as igrejas universal, nós temos a limpeza espiritual, que é um propósito todo especial, baseado na palavra de Deus. Está escrito lá: aspergirei água pura sobre vós e sereis purificados. Desde os tempos do profeta Ezequiel, essa profecia está ali, né? E você pode tomar posse dessa promessa, determinar que assim como você estará conosco nessa sexta-feira, terá a aspersão da água pura sobre você e nós estaremos orando forte, determinando a quebra das maldições e ensinando você como vencer essa situação, como lutar contra essa situação. Você vai acompanhar testemunhos, pessoas que vão mostrar para você em práticos resultados, como que era o antes e o depois. E você pode avaliar que também na sua vida você será o próximo testemunho. 020 7272 1010 é o número onde você pode incluir o seu nome, o nome dos seus familiares. Inclusive você pode escanear o código QR que aparece aqui no seu televisor e nós estaremos orando por você, pela sua família. Vamos para o intervalo e já voltamos com vocês. Meu nome é Marlúcia Dias. Eu carreguei uma maldição durante 28 anos da minha vida. Tudo começou quando eu tinha 14 anos. Eu tinha uma amiga, parente próxima, que ela tinha problema e ela foi no centro espírita e a sair de lá, ela caiu e morreu. E aquela maldição que estava nela veio sobre mim. Tudo que acontecia de ruim na vida dela, depois que ela veio a falecer, aí começou a acontecer comigo. E nem acarretou a depressão, só que eu não sabia o que era depressão. Aí eu tinha insônia, medo, eu comecei a ver vulto, ouvir vozes. E os médicos nenhum descobriu o que é que eu tinha, porque nos exames, na chapa, não saía o que eu tinha. Aí foi onde começou, eu comecei a beber, a fumar. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, que era para ver se passava aquela dor que eu sentia dentro de mim. Na tentativa de eu querer resolver o problema, de eu melhorar, se sentir bem, aí eu comecei a ir nos espíritas. Só que quando eu ia, eu comecei a perceber que eu melhorava de uma coisa, piorava de outra. Então, depois eu fui ver que aquilo não estava me fazendo efeito, porque cada dia mais piorava. E eu não via solução. Foi aonde eu tentei me matar pela primeira vez, depois tentei me matar pela segunda vez. Aí, quando eu casei, aí eu tentei me matar e matar minha filha, porque eu olhava assim, e eu tinha que arrumar um jeito de eu sumir. Eu tinha medo de morrer, mas eu queria me matar. Só que aí piorou a situação, porque meu esposo era apaixonado por mim, só que eu odiava ele. Cada vez que eu olhava para ele, eu tinha raiva dele, eu tentava matar ele. O meu filho, ele vivia mais internado. Ele tinha bronquite, broncolite, tudo que de it, ele tinha. Ele vivia mais internado. Se ele passasse uma semana no hospital, ele ficava um dia em casa. Eu falava com Deus assim, eu não conhecia Deus, mas eu falava: meu Deus, por que isso acontece comigo? Todos os dias eu falava isso. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca me prostituí, eu nunca fiz nada de errado. Mas por que acontece isso comigo? Porque eu via todo mundo feliz, aí eu passava a ter raiva das pessoas. Porque eu via as pessoas rindo e eu não ria, porque eu era fechada, eu não tinha motivo para ir. Aí eu lembro de um dia, eu me recordo, que eu estava na cozinha
e veio aquela sensação, né, de eu sair correndo. E eu olhei assim e eu vi uma faca na pia. Aí eu chorando, eu liguei o rádio. Aí o pastor falando: você que está aí em casa com depressão, com síndrome do pânico, com medo, sem dormir, com vício, vendo vulto, ouvindo vozes. Quer dizer, aquela bateria de problema que eu tinha, o pastor falando, aí eu olhei assim no rádio e falei: ué, mas de onde que veio esse homem? Eu não estou vendo ele não me conhece. Por que ele está falando tudo o que eu estou sentindo? Falei: eu vou nessa igreja. E aí, quando eu cheguei na Igreja Universal, foi quando eu comecei a buscar, a obedecer o que o homem de Deus falava. Eu fazia, comecei a vir à reunião de sexta-feira, toda sexta-feira eu estava fazendo corrente e passei a vir todos os dias, porque eu vi que era ali que eu ia me libertar, que o remédio que eu estava precisando estava ali. Foi aonde eu fui, eu fiz um voto e eu peguei todo aquele valor, coloquei no envelope e coloquei no altar. E ali eu não coloquei só o envelope, eu coloquei a minha vida. Em 3 meses que eu me lancei nas mãos de Deus, eu comecei a ver que eu não estava bebendo mais, eu não estava mais bebendo, não estava mais fumando, não tinha mais dor de cabeça, eu já estava dormindo, que eu não dormia, nem de dia, nem de noite, eu não tinha sono. Eu comecei a engordar, que eu era bem magrinha, bem murchinha, e eu comecei a engordar. Aí o que eu queria, o que eu buscava era o Espírito Santo. Aí ele veio e completou que quebrou toda a maldição que existia na minha vida, que me acompanhava nesses 28 anos, foi quebrada. Naquela época eu vivia de favor, eu morava numa casa de favor. E aí eu já tinha comprado meu terreno, construí minha casa. Hoje eu trabalhava de doméstica, hoje eu tenho uma oficina de costura, meu esposo é metalúrgico, meus filhos todos casados, todos trabalham na área que eles escolheram, e estudo, continuo estudando. Eu vivi 28 anos da minha vida debaixo dessa maldição. E a partir do momento que eu me lancei na mão de Deus e fui para o altar, aí toda essa maldição foi quebrada e Deus converteu essa maldição em bênção. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou aí os exemplos de pessoas que quando chegaram carregadas. E a palavra de Deus, ela promete, o Senhor Jesus disse: você pode trazer o seu peso, o seu fardo pesado e trocar pelo meu, que é leve. Então, quando você chega à igreja pesado, carregado, com mágoa, com ódio, com pensamentos negativos, e você chega ali entregando a sua carga no altar, você recebe o fardo leve do Senhor Jesus. Qual seria o fardo leve do Senhor Jesus? Seria paz. É o que as pessoas dizem, é o que você acompanha nos testemunhos, é o que eu recebi, paz. E tenho recebido a cada sexta-feira, a cada limpeza espiritual. E você é o nosso convidado. Não fique aí esperando somente a oração, mas tome uma atitude hoje mesmo e convide alguém para vir com você. Estaremos lutando em seu favor, às 10 da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde, 7h30. Para mais informações, envie-nos um e-mail ou você pode escanear o código que aparece aí no seu televisor. Nós vamos a mais um intervalo. Já voltamos com vocês. Meu nome é Ricardo Tadeu, eu tenho 48 anos e a maldição da minha vida foi a depressão.
Em 2015, eu sofri um primeiro infarto. Naquela época não me abalou muito, me cuidei, mas em 2021 eu sofri um segundo infarto. Ao ser atendido no pronto-socorro e estar sendo atendido pelo cardiologista, ele me lançou uma palavra de morte, que naquele mesmo momento ele falou assim, olha, caso de morte. E quando o médico ele me deu essa palavra de morte, ele falou para mim que assim, era caso de morte, eu assim, abracei aquela palavra. Aquela palavra para mim introjetou dentro de mim e eu passei a viver aquela palavra de morte. Após eu receber a alta, fui para casa, né, eu passava por dores todos os dias eu sentia dor no coração, no peito, e isso se prolongou por 8 meses. Então eu não dormia, eu passava a maior parte do tempo acordado, às madrugadas, e quando eu tentava dormir, eu não dormia nem deitado, eu tinha que ser sentado. Tanto é que a minha esposa, eu me lembro que a minha esposa ela comprou até um encosto de cama para que eu pudesse dormir sentado, porque eu tinha medo de dormir deitado, medo de morrer. Com isso desencadeou uma depressão muito forte, porque eu passei a não trabalhar mais, a minha esposa e o meu filho que assumiram a empresa, e como a expectativa que eu tinha era pouca, né, como todo dia eu pensava que eu iria morrer, eu já comecei a planejar como eu ia poder deixar a minha família um pouco melhor, com menos responsabilidade, né, para o momento da minha morte. Tanto é que eu cheguei a fazer seguro de vida para minha esposa, plano funerário, já estava vendo cemitério, caixão, porque a minha expectativa era de que dali para frente, em um dado momento, num certo dia qualquer, eu iria morrer. Tinha dias que, assim, minha esposa, ela olhava para mim e ela me via como se eu tivesse morto já, porque eu, como passava muito tempo sentado no sofá, sentindo dores, ela olhava para mim e já estava... Ela conta que ela via eu cinza, né, porque aquela cor de morto já. E ela via, ela chorava sem uma expectativa de uma reação minha. Porque eu me olhava no espelho e não gostava do que estava vendo, né? Eu sempre fui uma pessoa alegre, feliz, otimista, forte, mas eu cheguei a perder 20 quilos por conta disso, porque nem comer eu conseguia comer, né? Tudo que eu comia, eu tinha medo de comer, passar mal, infartar e morrer. E foi num dia onde a gente estava assistindo a programação da igreja, né, numa das madrugadas que eu não dormia, e minha esposa sempre ali do lado comigo. Ao meia-noite, a gente estava sempre ali participando da oração da meia-noite, e a minha esposa, ela viu o pastor convidando para uma reunião do jejum. E naquele momento, ela me perguntou e falou assim, vamos no jejum? E aí, na mesma hora, eu não aguentava mais a dor e o sofrimento que eu estava passando. Na mesma hora, eu falei assim, vamos. Então, quando a gente chegou aqui na Universal, né, e ali, ouvindo a pregação do pastor, aquela palavra firme, né, objetiva, de fé, eu entendi que aquilo ali que eu estava vivendo não era somente a depressão. Era uma maldição. E eu precisava quebrar aquilo ali de qualquer maneira. Então, eu decidi obedecer, fazer corrente, vir participar. Eu aprendi ali a reagir pela fé, conhecendo a palavra, colocando em prática realmente a palavra de Deus na minha vida. E aí, quando eu comecei a vir nas reuniões de libertação, que eu comecei a lutar entendi que aquilo ali era uma maldição e estava me dominando. Então, eu comecei a lutar, a participar assiduamente, não faltava, eu não quebrava a corrente, eu vinha, né, ali pontualmente todas as reuniões e comecei a lutar contra isso. Teve uma época também que teve um propósito onde eu, por conta própria, né, ouvindo a palavra, eu fiz uma carta e eu relatava ali que eu não queria mais aquela maldição que estava na minha vida. Né? Se fosse alguma maldição hereditária, alguma maldição de família, eu não queria mais aquilo. Até que um dia, né, aquela maldição que estava na minha vida, ela foi quebrada. Porque
parece que a coisa ela se transformou, na verdade. Né? Eu voltei para casa, eu comecei a dormir deitado. Uma coisa que não acontecia há 8 meses. Então, assim, aquilo ali para mim foi espetacular, porque o fato de eu poder dormir tranquilamente, para mim foi muito bom. E quando eu entendi, né, que aquela maldição ali, ela que foi quebrada na minha vida, eu também entendi que eu precisava me fortalecer mais e mais com o Espírito Santo. Então comecei a vir nas reuniões, buscar o Espírito Santo intensamente, pedir para que ele venha tomar a minha vida. Foi quando ele veio, me fortaleceu, ele mudou a minha mente, ele me orientou, ele me conduziu, ele me mostrou, né, o que eu deveria fazer, como fazer. Então tudo isso foi fundamental para que eu pudesse, né, ter hoje uma felicidade, uma alegria que eu não estava tendo. Então, para quem antigamente estava com a ideia de morrer, né, que já estava tudo preparado para morrer, na verdade, hoje eu quero viver. Eu quero estar com a minha família, eu quero poder viver com a minha família. E hoje eu estou feliz, hoje eu estou, né, com alegria no coração. Então, hoje voltei a trabalhar, né? Hoje sou uma pessoa mais ativa no trabalho, né? Estou presente com a minha esposa, com meu filho no trabalho. E tanto é que quem vivia com depressão, agora ajuda outras pessoas através do grupo Depressão Tem Cura. Uma coisa muito, muito importante que aconteceu para mim foi o seguinte, foi o entendimento de que a palavra do homem, ela proferiu morte para mim. Mas a palavra que veio do altar, a palavra que veio de Deus para mim, ela proferiu vida, ela me deu expectativa de vida, ela renovou a minha vida, ela mudou a minha história. Então isso aí foi decisor entre a morte e a vida, a bênção e a maldição. O fato de não podermos ver o mundo espiritual não significa que ele não exista. São inúmeras as portas que os espíritos malignos podem encontrar para entrar e se apossar da vida de uma pessoa. Porém, uma vez que eles atuam, logo é possível notar o rastro de destruição que deixam. Para vencer as batalhas no mundo espiritual, é necessário fazer o uso das armas espirituais. Na reunião da limpeza espiritual, travamos essa batalha para expulsar todos os espíritos malignos que aprisionam a sua vida. Junte-se a nós e seja livre de todas as maldições. Todas as sextas-feiras às 7h30 em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Senhor Jesus, eu determino agora, meu Pai, alcance essa pessoa que nos acompanha nesta oração e que o Teu poder, a Tua mão poderosa venha agora tocar e arrancar pela raiz essa dor, arrancar pela raiz essa enfermidade, arrancar pela raiz, meu Pai, o mal que tem agido, tem afetado a vida dela, a vida desse familiar. Em nome do Senhor Jesus, eu determino que a Tua luz venha consagrar esta água, que o Teu poder venha consagrar, iluminar a vida desta pessoa e que ela seja livre, livre do mal. Beba d'água com fé, seja livre agora, em nome de Jesus. Você está livre. Creia nisso, diga, eu estou livre em nome de Jesus. Porque quando nós usamos a nossa fé, nós temos que colocar o nosso foco na palavra de Deus. Deixar tudo aquilo que você tem ouvido de negativo de lado e focar no mais importante, que é a sua fé na palavra de Deus. Lembrando que todos os domingos às 10 da manhã,
nós temos uma reunião especial, voltada por você, para você e toda a sua família. E não venha sozinho, traga um convidado com você. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá.